Portanto, se calhar é melhor, podemos só tirar? Portanto, eu queria te agradecer, Arlindo, teres feito esta apresentação, porque basicamente conseguiste baralhar-me bastante sobre aquilo que eu posso dizer ou não. Porque eu corro o risco de dizer coisas tão diferentes, embora estejamos a falar da mesma coisa, que o nosso problema aqui vai ser a linguagem, não a linguagem. Ou seja, a linguagem da ciência, como é que as pontes são criadas. Porque eu, de alguma maneira, eu podia ter feito isto como algumas vezes se faz, que é antes antecipar o que é que vai ser dito, construir um discurso organizado e depois a seguir chegar aqui e pronto. Eu não fiz isso, portanto, estive agora aqui a juntar peças e, portanto, o meu discurso pode ir ao encontro daquilo que nós inicialmente estávamos a falar aqui sobre caos. Ou seja, no fim de contas, aquilo que eu vou tentar fazer é dar-vos um conjunto de questões que me são levantadas, ou seja, não é questões, são pensamentos que me são levantados por aquilo que foi a apresentação do Arlindo, na expectativa que isto depois alimente um caos que leva a algum tipo de organização por parte dos presentes aqui depois. Bem, é óbvio que... e já agora uma coisa, eu sou de gestão originalmente do meu curso, portanto, na realidade isto pode haver aqui um viés, porque depois ficamos com a economia quase 2 vezes em termos da variável aqui. Mas as minhas áreas, as áreas que eu aqui trago para a conversa com... Ou melhor, as fontes que vão influenciar a minha análise daquilo que o Arlindo conversou connosco aqui, são a sociologia, as ciências da comunicação, a perspectiva, isto enquanto áreas científicas, porque eu considero a perspectiva como uma área científica, embora construída a partir de muitas outras. E depois, eu acho que não podemos fugir a 2 outras coisas, que é a literatura, se quisermos os clássicos, provavelmente o Victor Hugo, só para perceberem porque é que eu vou depois entrar aqui com esta questão, e a ficção científica. Alguns de vocês pode ser que ainda se lembrem de ter visto em 1980 e tal a Galáctica. Eu também vi, era muito pequeno na altura, mas depois aquela que me interessa é a Galáctica de 2004, que não passou na nossa televisão, mas que é interessante para a conversa que nós estamos a ter aqui, nomeadamente sobre os limites disto tudo. Sobre os limites, a primeira coisa que eu acho que esta é uma provocação para nós todos. A questão aqui é que nós estamos a discutir o futuro a quantos anos de distância? Porque o ponto de partida é que o futuro é discutido a 3 meses para os relatórios trimestrais das grandes companhias listadas em Bolsa, a 4, 5 anos, 6 anos, conforme o regime de exercício do poder nos diferentes países, e, na melhor das hipóteses, é preciso também perceber que o mundo se organiza basicamente, em termos culturais, geracionalmente. Portanto, estamos a falar de 20, 25 anos, ou seja, o tempo necessário para reproduzir a espécie. Isto para falar um pouco também de biologia aqui. Portanto, estes intervalos de tempo são aqueles que nós trabalhamos. Nós temos um problema aqui hoje, esta é a parte da provocação, mas que é para deixar o campo livre, que é também para percebermos os limites do trabalho que aqui nos convidamos hoje a fazer. Nós somos todos muito velhos. E somos todos muito velhos porque temos... Assim, quantos é que aqui nasceram no século... Isto é para a pergunta, como há bocado o Arlindo fez uma pergunta. Quantos é que nasceram neste século? Estão aqui nesta sala. Pronto, ok? A gente já sabe a resposta, porque basta olhar para todos nós e para a cor do nosso cabelo, independentemente da cara, da identificação da cara, etc. Mas é aí que estamos. Portanto, e depois há uma outra coisa também. Embora existam aqui mulheres nesta sala, há aqui um peso claramente muito mais masculino do que feminino. Portanto, nós temos 2 handicaps nesta análise em termos de preparação para o futuro. E temos que os integrar também, porque, por exemplo, também nas engenharias, isto é uma questão discutida muitas vezes, nomeadamente quando nós estamos a falar já da parte da aplicação, e, portanto, estamos a falar dos algoritmos que estão por trás do funcionamento das companhias com as quais estão nos nossos ecrãs de computador, que é a velha história que os engenheiros são maioritariamente homens e não mulheres, e para além disso, depois a idade, aí ao contrário, são todos muito mais novos, nomeadamente aqueles que estão a trabalhar, porque senão depois vão para a pré-reforma, não é? Portanto, normalmente nas empresas. E, portanto, estamos a ter que ter atenção a estes viés todos quando estamos a analisar. Porque isto leva-me à questão, e aí, então, tentando organizar o caos, que é, o que é que eu estou aqui a fazer? Bem, eu acho que aquilo que me pediram para eu fazer é colocar, por exemplo, esta pergunta, é como é que a sociedade olha para a inteligência artificial, que é a mesma coisa que dizer como é que a sociedade molda a inteligência artificial. Porque as empresas moldam-na para obter lucro através dela. Os indivíduos moldam-na para
obter autonomia, ou seja, para atingir os seus próprios objetivos, quaisquer que eles forem. E os Estados moldam-na para o exercício do poder. E, portanto, dentro destas três dimensões, eu escolhi-as, e estou aqui a partilhá-las convosco, não porque tenha tido uma brilhante ideia, não, é porque normalmente se aterrar aqui uma nave espacial com extraterrestres, e, portanto aqui não estamos a falar da Galáctica, porque a Galáctica é com humanos, mas se forem extraterrestres aqui, e se eles nos perguntarem como é que isto funciona em termos de sociedade, nós temos que lhes responder, provavelmente, quase sempre, com a ideia de como é que são as relações de produção, como é que são as relações de poder e como é que são as relações de experiência. Esta é um bocadinho mais tortuosa, não é imediata, e eu acho que aí vale a pena só dizer uma coisa. O que é que são a relação de experiência? É a ação de nós sobre nós mesmos. Ou seja, nós humanos sobre nós mesmos, pessoas sobre si próprias. E que tem duas variáveis, identidade biológica e identidade cultural, que é basicamente aquilo que nós quisermos ser, para nós e para os outros. Quando nós conseguimos explicar isto, percebemos que sociedade é que temos. Se queremos perceber como é que a sociedade e os indivíduos moldam a inteligência artificial, temos que olhar para essas dimensões. Agora, tentando fazer agora aqui uma outra passagem, agora esta um bocadinho mais caótica, eu depois já vou aqui buscar isto é como os slides que não aparecem, são as folhas que caem. Portanto, eu estava aqui, eu há bocado falei-vos da Galáctica, mas eu estava a pensar como é que eu vou começar isto. E a primeira coisa que me ocorreu é que, quer olhando para as caras à volta da mesa, quer indo buscar o facto de estarmos num mosteiro, e portanto teria que provavelmente ir buscar o Humberto Eco, que vocês conhecem mais pelo nome da Rosa, mas o Humberto Eco trabalha muitas vezes, ou trabalhava muitas vezes, a questão da evolução das tecnologias. E, em termos práticos, o que nós temos aqui é uma conversa que há 25, 30 anos atrás, nós todos, ou pelo menos nós, aqui estávamos a ter, aqui nestas salas também, e que ao longo dos séculos se vem tendo, que é sistematicamente a ideia de que isto agora vai matar aquilo que já houve antes. E por isso é que eu estava a falar do Victor Hugo, a ideia de que isto matará aquilo, o livro e a catedral. Ou seja, as tecnologias de comunicação, e esta eu agora estou a introduzir não tecnologias de informação, mas sim tecnologias de comunicação, já vou explicar porquê, são permanentemente colocadas naquela questão entre os apocalípticos e os integrados de Humberto Eco, ou seja, entre aqueles que falam mal e aqueles que falam bem. Eu acho, e não esquecendo a questão das tecnologias de comunicação, eu acho que nós temos um problema na análise a que nos estamos a propor fazer, porque eu arriscaria dizer-vos que nos faltam apocalípticos sobre a inteligência artificial. Ou seja, nós temos muito mais integrados aqueles que acham que é possível controlar e lidar, e que, portanto, isso coloca-nos um problema, que é nós não temos respostas para problemas que não sejam antecipados. E por isso é que o nosso trabalho é verdadeiramente importante. Não no sentido de dizer isto vai correr tudo bem, mas começar ao contrário, é o que é que pode correr mal? Porque aí é que nós podemos ir eliminando, passo por passo, estas questões. Sobre as tecnologias de comunicação, não é versus tecnologias de informação. Isto é uma velha discussão sobre onde é que está informação, comunicação, cultura, conhecimento e como é que isto tudo se ordena. Aquilo que eu gostava de vos dizer é que eu acho que quando nós começamos a discutir a consciência, e portanto a questão humana, nós estamos claramente a olhar para as tecnologias de informação na busca de as tornar tecnologias de comunicação. Porque aquilo que nos define enquanto humanos é a nossa capacidade comunicativa. E por isso é que nos faz tanta confusão estar a conversar com o chat GTP e aquilo que a gente vê lá, porque a nossa relação é sempre a relação com o humano. E por isso é que o Berlim estava a dizer que nós não percebemos que lá também não se percebe, ou seja, que a própria máquina não tem consciência daquilo que está a ser feito. Mas nós antecipamos isso porque temos esse viés. Estamos habituados a falar com pessoas. Sobre a perspectiva, eu gostava de introduzir aqui uma outra coisa, não me esquecendo também o que eu queria dizer há bocado, que é ligeiramente diferente, é que nós, quando socialmente descobrimos a internet e quando estávamos a tentar pensar coisas como o livro verde para a sociedade de informação, nesses primórdios, em momentos em que estávamos reunidos, eu acho que nós havia mais medo, e isso era positivo, porque nos permitia precisamente tentar desconstruir os problemas que poderiam vir. E, portanto, é mais fácil quando há esse equilíbrio. Eu acho que hoje nós estamos demasiadamente positivos face à inteligência artificial. Praticamente aquilo que nós ouvimos tende a ser descartado um bocadinho como
os malucos do Exterminador Implacável, e portanto aqueles que acham que há uma inteligência artificial que vai destruir o mundo, versus aqueles que estão preocupados com as questões da guerra, como o Guterres, e não fica muito mais. Em termos de discussão pública, em termos da sociedade, eu não vejo essa, e acho que precisamos de ter um bocadinho mais aí. Sobre também uma outra coisa que eu acho que é importante. Nós tivemos uma revolução industrial que fez a automatização das tarefas físicas. E temos uma revolução informacional que lida com a busca da automatização das tarefas intelectuais, entre aspas. Neste caso, toda esta discussão e todo o hype construído e todo o interesse construído em torno da inteligência artificial não representa um marco tão forte quanto o da Revolução Industrial, porque nós estamos a ver um contínuo e por isso, quando discutimos a internet, estamos a discutir, e isto eu estou a colocar as coisas em termos leigos, como a discussão podia ser feita lá fora. Okay? Mas quando nós estávamos centrados nas questões da internet, nós estávamos a falar já de algo que tinha um período já anterior, ou seja, em que as máquinas não comunicavam umas com as outras e precisavam dos humanos para falar umas com as outras, e depois estamos agora a falar de inteligência artificial, portanto é mais um estádio dentro dessa revolução informacional. E acho que aí é importante, como o Arlindo estava a referir também, olhar para o passado e como as coisas correram, nomeadamente as questões sobre o emprego. É assim, e eu agora começando a tocar alguns dos problemas. A questão do emprego é uma questão interessante, porque eu não tenho a certeza que a sociedade humana esteja vocacionada para não ter trabalho. Quer dizer, tudo está organizado para que o trabalho seja fundamental na forma como nós nos identificamos. Quando não há trabalho, há problemas. E, portanto, isso não é apenas na questão do emprego e da remuneração, é do reconhecimento perante os outros, porque os outros te perguntam sempre o que é que tu fazes. E é isso que nos define também, em qualquer cultura neste planeta. Tirando algumas esferas, mas aí, por vezes, é mais de interpretação. Mas é só desde a Revolução Industrial. E depois a gente podia discutir o mosteiro e podíamos discutir a dimensão protestante, etc. Mas mesmo naquilo que é a ética hacker hoje em dia, que é do prazer associado ao trabalho e não da obrigação associada ao trabalho, continua a ser o trabalho como elemento central. E mesmo nas sociedades primitivas, nós estamos a falar sobre as funções desempenhadas. Não são entendidas como o trabalho, mas aquilo que se faz é fundamental para definir aquilo que a pessoa é. Portanto, a questão... Essa é uma questão que é importante. Terminando, e agora lançando aqui alguma discussão, talvez, indo um bocadinho ao encontro daquilo que o Arlindo colocou no final. Eu gostava de partilhar convosco 2 ou 3 ideias, nomeadamente a ideia de que, numa situação em que a inteligência artificial se aproximar de nós, então deveríamos perguntar se a inteligência artificial não começará a ter os mesmos problemas que nós, os humanos. Ou seja, errar, acreditar no que deseja e transformá-lo em realidade. Ou seja, se ela evoluir, se ela evoluirá para ser como nós, terá os mesmos viés que nós. E, portanto, será a sua evolução aproximá-la do humano. E o humano que é caracterizado pelo erro. A outra questão também é que nós olhamos para a inteligência artificial como se a aprendizagem fosse feita como nós imaginamos que acontece com a criança. Não vendo a criança inserida nas coisas todas em que a criança está. Começando pela família, depois a escola, depois tudo o resto. E o desafio aqui é dizer, se nós quiséssemos ter uma inteligência artificial parecida com o humano, se não teríamos de ter 6 mil milhões de inteligências artificiais a conversar umas com as outras. Pronto, isto é mais uma outra conversa. E deixava aqui aquilo que eu acho que ser provavelmente a questão mais interessante da dimensão social e humana da interação com a inteligência artificial, que é, enquanto for necessária a ideia de, efetivamente, o humano calibrar as respostas pela sua própria ação, ou o imaginar que há uma calibração de fundamentação humana, mesmo que seja feita por inteligência artificial com inteligência artificial, eu acho que nós temos que ter presente a ideia do síndrome do espelho da Rainha Má, da Branca de Neve. Ou seja, de muitas vezes nós influenciarmos a resposta em função daquilo que nós desejamos que seja. A inteligência artificial diz-nos uma coisa e nós recusamos essa resposta porque a nossa resposta certa é outra. É aquela que nós achamos.
E por isso, isso nos faz humanos. Aliás, essa é a questão da desinformação e, portanto, as pessoas não buscam a verdade, as pessoas buscam a sua verdade. Pronto, isso acho que é uma questão aqui importante. Sobre o fim disto tudo e da galáctica, basicamente é assim, na história, no final, que é uma história passada em 2004 e que tem a ver com a evolução das máquinas, entre aspas, e a evolução dos humanos, há um momento em que os humanos inventam máquinas que são geneticamente de carne e osso, e, portanto, está lá, e têm a capacidade de as pôr a pensar como nós. Qual foi o resultado final? As duas espécies fundiram-se, porque a partir de um momento passaram a ter filhos em conjunto. Portanto, isto é apenas para provocar e deixar mesmo uma provocação total no final, porque a questão talvez não seja da espécie que não seja darwiniana no sentido que uma suplanta a outra, é quando ambas se misturam, da mesma maneira que o Neandertal e o Homo sapiens, e deixo ficar por aqui, que é para não termos mais conversas sobre isto, e passo ao próximo.